Meu nome é Ana Jaqueline. Meu nome é Gabriela. Carla Cristina Bicleia. Celso Pereira de Andrade. Cleverson. Francisca Manuela Oscura. Franciele. Meu nome é Edson Joanes. João Pedro da Silva. José Antônio. Josinha. Elaine. Lucas Fulano. Bruno Messias. Chamo Maria de Luz. Maria Eduarda. Heloísa. Paulo Henrique. Pedro Henrique Andrade. Romero Rufino. Shelly Falange. Meu nome é Letícia Queres. Eu me chamo Francisco Henrique Estevam da Costa. Meu nome é Luiz. Henrique Moura da Silva. Juliana Martins. Maria Rita. O livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, foi o último livro escrito pela autora antes do seu falecimento. Sua última obra publicada em 1976. Essa obra de Clarice Lispector é muito boa, eu recomendo para os leitores. O filme é bom, mas não mostra nem 100% do que o livro mostra. Eu também recomendaria ver todas as obras de Clarice Lispector, porque ela fez excelentes obras importantes morando no Brasil. É um livro que te prende muito, uma literatura muito interessante de se ler. A Hora da Estrela traz muita ênfase aos problemas psicológicos e sociais do nordestino que vai para uma cidade grande. A história é narrada por Rodrigo, que é um narrador personagem. Ele é uma das peças-chave do livro. Ao longo da obra, reflete os seus sentimentos e os de Macabea, a protagonista da obra. Eu vim falar um trecho da página 11, porque ao direito ao grito, então eu grito. Macabea, por ser invisível pela sociedade, não exercendo seus direitos, Rodrigo SM deu voz para ela ao decorrer da história. Clarice e Rodrigo, para diferenciar das suas outras obras, pois só na Hora da Estrela tem uma crítica social. Esse livro retrata a história de uma jovem que tem por nome Macabea. Ela era uma pessoa que não era vista pela sociedade, que era invisível, entre aspas, né? Ela se vestia mal, cheirava mal. Era pobre, desleixada, não ligava para muitas coisas. Enquanto a pessoa modo de ser, de agir e de falar. Uma jovem extremamente ingênua. Sem muito conhecimento do mundo, ela era inocente, sabia muito sobre o significado das palavras. Que mal sabia nem o seu lugar no mundo. Na obra tem uma frase que diz assim: essa moça não sabia quem ela é, assim como o cachorro não sabe que é cachorro. Que diz muito respeito a Macabea, porque ela não sabia quem ela é. Não sabia o significado do seu próprio nome. Por conta disso, ninguém se importava com ela. Ela queria ser vista, ser aceita e ela queria ser. Macabea vivia num limbo de não saber quem era e se sentia vazia. Sonhava em ser artista de cinema, mas pelo seu jeito e não ser vista pela sociedade como ela realmente era, ninguém acreditava que um dia ela conseguiria ser uma artista de cinema, né? É uma jovem que não tem um propósito na vida. Ela se sente invisível no mundo. É um livro que tem muitos questionamentos sobre quem eu sou e o que eu sou, pois para Macabea, ela é apenas um acaso. Ela apenas está existindo na sociedade, na sua vida e etc. Ela era uma moça simples, tanto no modo de falar, de se vestir, de andar, até seu comportamento. No último parágrafo da página 3 do livro, tem o seguinte comentário. A pessoa de quem vou falar é tão tola que às vezes sorri para as pessoas na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso, porque nem ao menos a hora. E isso nos traz o entendimento de que, mesmo que ela se esforçasse a ser gentil, a aparência e o modo de se vestir, ela sempre seria tratada de um modo muito diferente. E um de seus maiores prazeres nas horas vagas é ouvir seu rádio relógio. Macabea era uma menina assim, bem melancólica, e o livro se estende em uma melancolia triste, na qual Macabea não sabe o significado e o sentido da sua vida. Ela é bem, como é que eu posso falar, bem lezinha. Órfã de pai e mãe. Desde então ela passa um rabo surdo. Ele judiava muito dela. Uma infância muito difícil. E maltratava ela, porque ela tirava os prazeres da vida, tirava a infância dela, castigava muito ela, e Macabea não entendia o porquê. E tirava o maior prazer de Macabea, que era o queijo com goiabada. Logo após que ela faleceu.
imigrante. Ela imigra de Alagoas para o Rio de Janeiro. Chegando em uma cidade grande, Rio de Janeiro, completamente diferente da sua realidade onde foi criada, ela se deparou com coisas diferentes, pessoas diferentes, muito diferentes dela. E não tinha o jeito de viver na cidade grande. Macabéa vivia em um quarto com 4 maridos. Ela sentiu uma cheiro de Macabéa por ela não tomar banho, mas não falava nada para ela não se sentir mal, mas olhava para ela com olhar de julgamento. Pelo jeito de Macabéa, uma moça estranha, que não tomava banho, não se cuidava, mas nem sequer tentava ajudar Macabéa. E lá onde tem poucas emoções, pois ela é indiferente para outras pessoas. Que quando vai morar no Rio de Janeiro, consegue um emprego de datilógrafa na cidade. Chega a ser despedida pelo patrão. Muito papéis, davam muitas palavras. Seu Raimundo, que por fim tem compaixão de Macabéa, deixando-a permanecer com o trabalho. E mesmo destituída de beleza, Macabéa consegue encontrar um namorado, o nordestino ambicioso metalúrgico olímpico de Jesus Moreira Chaves. Na verdade, não aparentava ser o que ele realmente é. Olímpico tratava Macabéa como se ela não fosse ninguém, porque o tratamento que ele tinha com ela era totalmente ruim, vamos dizer assim. Porque, tipo, ela gostava dele, só que ele não tratava ela como ela gostava de ser tratada. Eu fazia muitas perguntas a ele, só que ele não sabia responder. Ele meio que saía fora das perguntas, ia para outro assunto, ou dizia que isso não é coisa para moça saber. E sendo traído por a sua amiga, Glória. Glória foi a cartomante para conseguir um marido e a cartomante mandou ela ir pegar um namorado de uma colega dela para ela conseguir um marido. Glória é uma mulher da vida. Ao contrário de Macabéa, bonita e esperta, rouba o seu namorado. Acabou que o Olímpico terminou com Macabéa. Macabéa se sentia mal, meio doente, e ela não sabia explicar onde estava sentindo dor ou o que estava doendo nela. E Macabéa foi a cartomante por indicação de Glória, Que é chamada de Madame Carlota, para conseguir ver o seu futuro. A cartomante falou sobre o que aconteceria com Macabéa, que conhecia um rapaz que era rico, que teria um futuro maravilhoso, perfeito. E Macabéa, pobre iludida, ficou acreditando. Macabéa, a sair da cartomante, se sente muito feliz, pois ela solta o cabelo e acaba se arrumando para encontrar um galego na vida dela. No entanto, ao sair de lá, atravessa a rua muito contente das palavras que acabará de ouvir, pelada por um Mercedes Benz amarelo. Mas o atropelamento de Macabéa é uma das partes mais importantes do livro. A história da nordestina não teve um final feliz, porque a hora da estrela foi a hora da morte dela. E ela só foi o que ela queria na hora da sua morte, a hora da estrela. E no meu ver, o livro traz uma crítica social sobre como as classes mais altas enxergam as pessoas de classes mais baixas. A moça que não conhece o amor, a felicidade. Sua vida não tem brilho. A garota que é invisível à vista do povo. E para mim esse livro me trouxe grandes reflexões sobre minha vida própria, sobre mim mesma. Me trouxe várias indagações sobre mim. E eu indico muito esse livro. Eu gostei bastante de ler esse livro. O livro também tem uma crítica social bastante interessante, que é quando você morre, que você finalmente é visível, você se torna visível pela sociedade. Só no momento da morte é que Macabéa obtém a grandeza do ser. E uma frase que tem no livro, que eu me identifiquei, que eu gostei, o narrador fala: que cada um a reconheça em si mesmo, porque todos nós somos um. E quem não tem pobreza de dinheiro, tem pobreza de espírito ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o dedicado essencial, que para mim é o sentido da vida. Se você não tem um motivo pelo qual viver, você se torna uma pessoa vazia, alguém vazio.
E eu percebi que a todo momento o livro reflete a pergunta quem sou eu? E nos faz refletir. Esse livro retrata bastante a sociedade no dia de hoje, porque existem muitas pessoas que não são vistas pela sociedade, então não sabem quem realmente é e não conhecem o eu. Tanto do filme como do livro, é a dificuldade dos nordestinos, as dificuldades e as misérias dos nordestinos no mercado de trabalho. Clarice foi uma escritora, jornalista brasileira nascida na Ucrânia. Ela publicou vários romances e contos e foi a escritora brasileira mais importante do século XX. Macabeia e Clarice, elas são muito diferentes entre si, né? Mas partilharam desse destino comum. Eu acredito que Macabeia seja um reflexo da vida de Clarice, que ela indagava em seu livro a sua personalidade triste e vazia, que ela não sabia quem ela era. Clarice foi uma escritora excepcional. Na minha opinião, o livro mostra que muitas pessoas não têm consciência do próprio valor e se sentem invalidadas na sociedade. Quem já não se perguntou, sou um monstro ou isto é ser uma pessoa? Clarice projeta suas emoções, suas angústias e medos antes de falecer. Isto, claro, sem deixar marcada uma de suas singularidades como escritora, o aprofundamento psicológico das personagens. Aborda muitos temas, onde a gente reflete sobre a gente mesmo. A gente se questiona sobre o sentido da vida e o sentido das coisas. É um livro onde a gente pode se encontrar e pensar melhor sobre nós mesmos. Quem sou eu de verdade? Será que eu sei o sentido da vida, o sentido da felicidade? Será que eu acredito na morte? Quando eu li o livro e vi como realmente era a personagem, porque Macabeia, ela nem sequer sabia o que era felicidade, ela não acreditava na morte. Isso me chamou bastante atenção, pois o livro foi publicado em 1977, só que é bastante ocorrido na realidade da gente hoje em dia. Pois existem várias Macabeias na nossa sociedade e a gente não consegue ver. Assim como ela não era vista naquela época, hoje em dia as pessoas não são vistas. E o que me chamou bastante atenção é que realmente pode existir uma Macabeia do nosso lado e a gente não vê, a gente não ajuda. E realmente a gente só é enxergado quando a gente vai embora, na hora da nossa partida, que é a hora da nossa estrela. A gente pode brilhar muito, mas as pessoas só enxergam quando a gente não está mais aqui. Meu nome é Rejane, sou professora de língua portuguesa da PCI Água Antônio Gregório Lacerda. E eu tinha como objetivo apresentar Clarice Lispector para as turmas de segunda série. Embora seja uma autora do modernismo, que a gente vê na terceira série, mas eu quis apresentar antes para eles já chegarem com certo embasamento lá na terceira série. O objetivo da obra era despertar, além do protagonismo, despertar também o conhecimento dessa autora. Uma autora intimista que trabalha nas suas obras a construção dos personagens femininos e na Hora da Estrela ela aborda a personagem Macabeia. Então, a partir dessa personagem, eu queria que os alunos eles criassem uma visão de mundo a partir da personagem. Então, como ela se via e sobre a existência dela.